Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da página Super Portistas. Estamos aqui hoje, uma vez mais, para vos trazer uma entrevista exclusiva da nossa página. Desta vez vamos estar à conversa com Hélder Balizas, ele que pertence à direção do coletivo Ultras 95. Eu peço a todos aqueles que estão a ver esta live da página Super Portistas que partilhem este vídeo para podermos chegar a todos os portistas espalhados um pouco por todo o mundo. Como eu disse, vamos ter então esta entrevista. Relembro que nas semanas anteriores tivemos cá a presença também de outras entrevistas com o Dr. Gustavo Carona. Tivemos também com Fernando Madureira e hoje vamos então receber aqui também o líder da CLAC, coletivo Ultras 95. Ele que pertence à direção desta CLAC, uma CLAC que já vem dos anos 90, desde 1995, como o seu próprio nome indica, e vamos estar aqui a conversa sobre a atualidade do futebol português, do Futebol Clube do Porto, e também vamos conhecer curiosidades sobre a CLAC coletivo Ultras 95. Peço uma vez mais a quem nos segue aqui no Facebook que partilhem este vídeo para podermos chegar a todos os portistas e poderem também eles assistir a estas entrevistas exclusivas da página Super Portistas. Dentro do momento então vamos estar à conversa. Eu relembro que sempre que temos uma entrevista exclusiva podem passar no nosso Facebook e na publicação dessa entrevista podem colocar também as vossas questões que depois nós iremos também colocar aos nossos convidados. Vamos então, dentro de instantes, como eu disse, assistir a essa entrevista. Estamos só a aguardar que esteja tudo pronto para que possamos então ver essa entrevista exclusiva, relembro, do Hélder Balizas. Aqueles que nos estão a seguir e que pertencem à CLAC coletivo Ultras 95, por favor digam-nos aí na caixa de mensagens e ponham também algumas questões para que possamos colocar também nesta e noutras entrevistas que possamos fazer. Fiquem sempre ligados à nossa página Super Portistas. Temos sempre novidades todas as semanas e esperemos que os adeptos portistas nos continuem a seguir como têm feito até aqui, e desde já voltamos a agradecer o apoio de todos os portistas que nos seguem aqui no Facebook. Vamos então assistir a esta entrevista exclusiva, relembro, da página Super Portistas, e que contou com Hélder Balizas, um dos responsáveis pela CLAC coletivo Ultras 95. Vamos então assistir a esta entrevista. Fiquem por aí, partilhem o nosso vídeo e continuem a seguir a página Super Portistas. Boa noite, Hélder Balizas. Para já deixa-me agradecer o facto de estares aqui connosco na nossa página Super Portistas, em representação do coletivo, e gostava, antes de mais, que te apresentasses e que dissesses quem é o Hélder Balizas e o que representa dentro da CLAC coletivo Ultras 95. Antes de mais, boa noite a todos os que nos possam estar a ouvir e obrigado por esta oportunidade de fazer esta entrevista e ao site Super Portistas. Como estavas a dizer, eu sou o Hélder Balizas, sou o Hélder Azevedo, que tem o apelido Balizas, não é um apelido que foi adquirido não no futebol, na bancada. Eu jogava futebol, foi um apelido adquirido quando jogava futebol e que depois passou para o mundo das bancadas e para o mundo dos grupos e acabou por ficar até os dias de hoje. E a maioria das pessoas, há muita gente que me conhece aos anos que não sabe o meu nome e sabe que sou o Balizas, mas claro, muitos sabem que eu sou o Hélder Azevedo. É normal. Ultimamente já se começam a perceber dessa situação. Eu no coletivo sou um dos elementos da direção. Somos uma direção composta por 10 pessoas no coletivo. Eu sou um dos elementos da direção.
E é só isso, sou mais um de centenas de elementos do nosso grupo. Claro. E de gente que faz tudo pelo Futebol Clube do Porto e pelo coletivo. E não pretendo ser muito mais do que isso. Tu estás no coletivo desde a fundação do coletivo? Não estou desde a fundação. Eu comecei nos grupos em meados de 93, 94, por volta dessa altura. Eu era muito novo e pertencia aos Super Dragões. Eu era um elemento dos Super Dragões. E quando o coletivo, na altura, se fundou, eu não sou da fundação. Eu não fui para o coletivo quando se fundou. Eu ingresso no coletivo cerca de 2-3 anos mais tarde, já o coletivo já tinha sido fundado, e acabo por transitar para o coletivo, mas fui sempre de Super Dragões, ou seja, desde o início, e transitei para o coletivo em 98. Mas não estou na fundação do grupo. Ainda temos pessoas da fundação do grupo, inclusive temos 2 fundadores que continuam a participar na vida ativa do coletivo, que é um orgulho para nós. Eu, por acaso, não sou logo das pessoas do início, sou quase do início. Claro. E já agora, o que é que te fez mudar dos Super Dragões na altura para o coletivo? Quais foram as coisas que te motivaram? Na altura, não foi nenhuma razão em particular, ou seja, não foi estar chateado com alguma coisa, ou haver... O que é que se passava? Eu pertencia a um grupo, a um núcleo, que na altura houve uma série de problemas e muita gente abandonou o núcleo e acabamos por ficar 3 pessoas, que era o núcleo de Irmesinde, e acabamos por ficar 3 pessoas. Eu na altura andava na escola, a maioria dos meus amigos, as pessoas que eu falava todos os dias, que gostavam das mesmas coisas que eu, ou seja, que andavam no mundo do futebol, eram todas do coletivo. E todos os dias vinha ali, anda para não saber. Assim, eu realmente já tinha mais daquele lado do que propriamente nos Super Dragões, apesar de conhecer toda a gente na altura dos Super Dragões, era uma pessoa que já estava há algum tempo, e depois as pessoas que estavam do lado do coletivo agradava-me a maneira de pensar delas, ou seja, pensavam da mesma maneira que eu, ou seja, a cena ultra, a maneira como se vivia os jogos, aquela admiração que tínhamos pelos grupos internacionais, sei lá, essa série de coisas, isso mexia comigo, né? E na altura senti-me ali se calhar um bocado sozinho e acabei por trocar, e foi assim. Foi uma decisão. Era muito novo também na altura, não era tinha, sei lá, tinha pai 17, 18 anos, e aconteceu. Pronto. Isso era uma das coisas que eu te queria perguntar, o que é que distingue o grupo coletivo dos outros grupos? Alguma coisa que se possa dizer que fazem a diferença? Ou, uma coisa que se nota realmente é principalmente nas coreografias, já vem um historial de há muitos anos para cá, que são importantes nas coreografias, principalmente do outro lado da bancada, não é? Assim podemos dizer, no Dragão. Isso também é uma coisa que vos distingue e que tem a vossa marca, não é? Sim, distinguimos-nos em... Há coisas que estamos bons e que temos qualidade, há outras que se calhar não temos tanta qualidade. É a nossa mentalidade, é a nossa maneira de estar. Nós trabalhamos para o grupo, as pessoas que estão no coletivo, sejam da direção, sejam o resto dos elementos, trabalham pura e exclusivamente pelo nosso nome. Ou seja, é muito fácil para o coletivo, muitas vezes, conseguir aqueles espetáculos, aquelas coreografias que todos vemos, porque toda a gente ajuda, toda a gente participa. Temos uma comunidade que não é tão grande, por exemplo, como a dos Super Dragões, mas é uma comunidade que é unida e aparece quando é preciso. Daí acontecerem esses espetáculos que ficam na memória, às vezes, das pessoas. Mesmo no estádio antigo, muita gente se lembra das nossas coreografias históricas. Se calhar não somos tão bons noutros aspectos, mas nesse aspecto, por acaso, distinguimos um pouco. Mas, acima de tudo, não queremos ser mais nem melhores que ninguém. Queremos ser o coletivo. Nós não andamos aqui pelo tamanho, nem pela grandeza. Andamos aqui por dignificar o Futebol Clube do Porto e dignificar o nosso grupo. Independentemente de sermos muitos, poucos, sermos audíveis, não sermos, fazermos coreografias, não fazermos, nós queremos é ser fiéis àquilo, aos nossos ideais. E é isso que nos distingue, se é que nos distingue de alguma coisa. Não? O facto de se calhar não serem tão grandes também se calhar tem a ver com a fundação ser provavelmente mais tarde também, não é? Sim. E estamos ao lado de um colosso. Então, nós não estamos aqui a enganar ninguém, não é? Estamos ao lado dos Super Dragões, que é um grupo
colossal, não é? Em relação a nós. É um grupo histórico, tem muitos mais membros que nós, tem núcleos em todo o mundo, mas é como lhe digo, nós não estamos aqui para competir, nós não queremos ser iguais a eles ou maiores do que eles, nós queremos ser o que somos, independentemente de 100, 200, 300, seja lá quantos formos, nós queremos é manter fiéis aos nossos ideais. É isso que nos move, não é? Não andamos em competição, digamos. Sei que a relação também com os Pedragões é boa, principalmente nas deslocações. Como é que funciona nas deslocações o coletivo juntamente com os Super Dragões? Funciona bem, como sempre funcionou. Nós já estamos aqui, já vamos fazer 25 anos, partilhamos a bancada nos jogos fora, não é? Já partilhámos a bancada nos jogos em casa, já aconteceu isso no passado. Estamos em setores diferentes, mas mesmo no nosso estádio trocámos cânticos de um lado para o outro, tentámos nos juntar naquele que é o apoio. Complementar, não é? Acabam por se complementar. Complementar, exatamente. E sempre houve um entendimento. As pessoas que estão à frente dos grupos fazem com que isso aconteça, não é? Às vezes pode haver um desentendimento, há sempre alguma coisa que pode se meter no caminho, mas nós sempre soubemos sanar esse tipo de situações e atuar e não deixar que isso aconteça. Estamos aqui todos pelo mesmo clube, pelo Futebol Clube do Porto, claro. E é isso que interessa. Fora de casa é a mesma coisa, nós chegamos, juntámos-nos a eles e não há cá, ninguém canta para o seu lado, cantamos os dois para o mesmo, e é como se fôssemos um. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que funcionar. Estamos a falar em deslocações, assim de repente, qual é a deslocação que gostavas de reviver se tivéssemos uma máquina do tempo e que pudesses voltar a fazê-la? Qual era a tua de eleição? Assim que a primeira que te vem à cabeça, não precisas pensar muito. Assim, elas ficam marcadas por muitas e variadas razões. Claro. Umas por grandes vitórias, outras por grandes derrotas, claro. Outras se calhar por incidentes, coisas que se passaram no jogo, que sei lá. E eu lembro-me há muitos anos, quando fomos a Guimarães, quando houve aquela invasão de campo, aquilo foi uma coisa tremenda, não é? Aquilo eram outros tempos, não havia o controle que há hoje em dia, a nível policial, sei lá, eram tempos, as coisas eram muito espontâneas, digamos. E aquilo que aconteceu podia-se ter dado ali uma tragédia. Acabou por não haver grandes repercussões, ou seja, não morreu ninguém, digamos. Claro. Assim, há coisas que me lembro pela negativa, isso é uma delas, mas não sei, não consigo escolher assim uma. E o jogo de eleição, que te lembres assim, o momento de eleição do Futebol Clube do Porto em termos de equipa? O jogo de todos nós, o jogo do Kelvin, aquilo foi o Kelvin, não há descrição para aquilo que aconteceu. Eu recordo-me que na altura, eu já não o faço, eu na altura era eu que liderava os cânticos no coletivo, e eu lembro-me, ao minuto 80 e pouco, o pessoal já estava com os braços em baixo, o jogo estava muito morno, ou seja, não havia grandes situações de perigo, parecia controlado o jogo. Eu lembro de estar a dizer às pessoas, eu recordo-me, lembrem-se que nós podíamos estar aqui e já não ter nada para lutar, porque o Porto dá aquela reviravolta com o Braga, que nos permite estar naquele jogo ainda com hipótese de lutar pelo título, depois o Benfica empatou com o Estoril em casa, que foi tudo uma coisa que já ninguém esperava, não é? E nós estamos ali ao minuto 80 a sentir que já estamos a escapar a oportunidade e o jogo não estava muito aceso, não é? E eu lembro-me de estar a dizer, lembra-se que podíamos estar aqui e não ter oportunidade nenhuma. Isto acaba no fim, não deixem de acreditar. Eu lembro de estar a implorar para as pessoas. Passavam uns minutos, acontece aquilo. Eu não me lembro de ver uma festa daquelas no estádio. Eu acho que o jogo acabou e as pessoas ainda estão a festejar. Aquilo é uma coisa incrível, Essa é o número 1. E lembro-me também, um jogo que me ficou na memória pelo festejo, pelo momento que é o golo do Costinha em Old Trafford, para quem lá esteve, e para quem não esteve, não, mas quem está naquele setor em Old Trafford, nós sentíamos que aquele Porto era uma grande equipa, mas sentíamos que se calhar íamos ficar ali pelo caminho. Era o Manchester United e estávamos a ter até alguma sorte naquele jogo. Há um golo que é anulado a Manchester United
é legal, o gol do Paul Scholes, penso eu. Exato. Nós chegamos àquela altura e sentimos que aquele livre é a última hipótese que temos de tentar fazer alguma coisa, e aquela bola aí entra. Eu recordo-me que tenho tanta gente à minha volta, gente com anos de futebol, eu nunca vi tanta gente a chorar. Eu lembro-me de pessoal, para quem nem sabia que chorava. Há muita gente que diz que foi ali que sentiu que o Fogo do Porto era campeão europeu, não é? Nós sentimos que aquela equipa era imparável. Nós sabíamos que não éramos a melhor equipa da Europa. Aquele Porto não é a melhor equipa da Europa. Havia equipas, Exato. nós tínhamos capacidade para lutar com eles, mas havia equipas mais fortes. Se calhar estava ali uma dentro do campo que seguramente seria mais forte que nós. Pelo menos em termos monetários era certamente mais valiosa. Em termos teóricos seria uma equipa mais forte. Eu lembro que havia o Milan, havia o Real Madrid, que ganhou-nos na fase de grupos em casa. Ou seja, nós sentíamos que podíamos fazer uma coisa bonita, mas nunca imaginávamos, se calhar, ganhar uma Liga dos Campeões. Aquilo parecia uma coisa distante. E então, quando aquele gol acontece, depois de tudo que já se tinha passado no ano passado, e eliminar o Manchester United daquela forma, nós sentimos, este Porto vai lá. Eu acho que é aí que a gente sente que vamos ser campeões europeus. E temos a possibilidade de chegar ao fim, apesar de ainda faltar os quartos finais, os quartos finais e meias finais, nós sentimos, ia ser muito difícil trabalhar aquela equipe. Foi um momento incrível. Esse golo foi um momento incrível. E assim, um momento de tristeza que tenha custado mais de suportar qualquer derrota são momentos de tristeza, não é? Mas o mais marcante, aquele que te recordas assim, olha, assim, recentemente lembro as 2 finais que perdemos da Taça de Portugal. Sim. Estas 2 últimas gostaram muito, principalmente aquela com o Braga, que temos aquela reviravolta com o gol do André Silva e pensámos que agora é que vai e perdemos daquela maneira. E aquela que o Sporting, que é a maior injustiça. Como é que a gente chega ao fim daquele jogo sem um troféu na mão, não é? Mas aconteceu, o futebol é assim. O Porto nessa altura foi claramente surpreso. Mas recentes gostou-me muito, ou seja, estas rotas gostaram muito de engolir, gostaram muito de digerir. Históricas, não sei. Okay. Não mudou assim mais nenhuma. Se calhar com a Sampdoria, nos anos 90. Exatamente. Nós tivemos aqui o Fernando Madureira aqui há umas semanas atrás e ele também deu precisamente esse exemplo. Foi o jogo que lhe mais gostou na altura. Foi esse jogo com a Sampdoria. Não foi fácil porque esta Sampdoria é uma das grandes equipas da Europa no momento. É uma equipa muito forte. Tinha um 11 incrível. Ela tinha sido campeã há pouco tempo. Tinha ido a uma final da Liga dos Campeões com o Barcelona 2 ou 3 anos antes. E nós ganhámos lá com o gol do Yura. Ganhámos 1-0. O Porto faz um jogo fantástico. E pensávamos que aqui ia ser nosso. Só que aquela Sampdoria tinha uma equipa com muitos argumentos e faz um jogo italiano, no controle, marca aquele golo no fim e depois vamos aos penaltis. E acho que foi o Latapi que falhou. Foi o Latapi falha naquele penalti no fim. E foi um bom. Agora foi assim que me lembro, foi porque foi até penaltis. Lembro-me também que o Schalke, quando perdemos com aquela exibição do Neuer, na Liga dos Campeões, fazemos um jogo incrível em casa e perdemos nos penaltis com o Schalke 0-4. Também custou imenso. Nós éramos surpresos ao Schalke, parecia-me pelo menos. Sei lá, há várias, mas claro. Assim que eu me recordo. Já que estás a falar da Sampdoria dos anos 90, eu gostava de saber se tens alguma opinião e aquilo que tu sabes. Qual é a diferença entre os anos 90 e agora em termos de claques e em termos principalmente do coletivo, já que estamos a falar do coletivo, o que é que notas de maior diferença entre esses tempos e os tempos de agora? O tempo em si, não é? O tempo em si. Nos anos 90 os grupos eram muito recentes, claro. Não surgiram há poucos anos, mesmo os grupos mais antigos. Os Dragões são de 86, temos os Diabos em Portugal de 82, a Juvel é de 76, pronto, os grupos não eram muito recentes. O que há hoje em dia é que, com o passar dos anos, os grupos tornaram-se organizações mais viáveis, ou seja, as coisas estão muito mais estruturadas, há um know-how muito grande, seja a nível de preparar viagens, preparar deslocações, preparar coreografias, sei lá, tantas coisas que se passam na vida do grupo, até mesmo a própria gestão do grupo, não é? Os grupos hoje em dia são praticamente instituições, são como um clube. Exatamente. Temos sócios, temos cotização. No nosso caso somos grupos com estatutos, não é? Somos organizações. Nos anos 90 não se passava isso, era uma coisa muito espontânea, basicamente era uma faixa com gente atrás. Exatamente. Mas neste momento existimos, temos corpo jurídico, ou seja, temos um número fiscal, sei lá. É uma diferença muito grande a nível da organização e
E o futebol em si também é muito diferente, não é? Desde logo o controlo policial que há, por exemplo. Era impensável nos anos 90, deslocávamos e muitas vezes não tínhamos escolta, por exemplo. Não havia escoltas policiais nos jogos, até às vezes nos jogos mais complicados havia pouco policiamento, por exemplo. E hoje em dia é preparada toda essa com antecedência, tudo com a polícia, não é? E bem, tem que ser. É totalmente diferente. São milhares de pessoas de um lado e do outro, tem que haver uma preparação grande para não acontecer nada de muito grave. Como é que defines ser ultra? O que é ser ultra? Para aquelas pessoas que não sabem o que isso significa, consegues aqui definir assim em palavras? Sim, ser ultra é como a palavra o diz, é ser mais do que, não é? O ultra é um adepto, não é um adepto como todos os outros, mas é um adepto diferente, é um adepto que vibra mais, não é? Digamos, que não dá para estar sentado, tem que estar em pé, tem que apoiar o seu clube. Ser ultra, basicamente, é amar o nosso clube ao limite. Fazer tudo que está ao nosso alcance. É o clube, onde for jogar, nós estamos presentes. Não nos desleixarmos, não é? No aspecto do que é amar o Futebol Clube do Porto, neste caso, ou amar outro clube qualquer. Isso é ser ultra, ou seja, é ser um adepto como todos os outros, e há adeptos fervorosos sem ser ultras, não é? No nosso clube e muitos outros, mas nós tentamos ser um bocadinho mais, ou seja, mais fanáticos, digamos, claro. Por assim dizer. Será essa a melhor definição da palavra ultra, não é? Somos aqueles que amamos, não é? Basicamente. Hélder, agora estamos no momento atual, é um momento complicado para todos, não é só para o futebol, para toda a gente. Como é que vês agora esta possibilidade do campeonato poder regressar? Aqui nesta questão engloba também o facto de, achas que o campeonato vai regressar também por pressão do Benfica? Qual é a tua opinião sobre este estado e sobre o atual momento do futebol português também? Eu vejo toda a gente na Europa a cessar os campeonatos. E nós, não. E o nosso exemplo, penso que só a Alemanha e a Inglaterra pensam reabrir novamente as ligas. Em primeiro lugar, acho que é uma falta de respeito para os adeptos. Ou seja, um futebol sem adeptos não é o mesmo jogo. Ou seja, à partida vai ser uma coisa adulterada, porque as equipas a jogar sem adeptos, principalmente, sei lá, os clubes maiores, quer dizer, vai ser uma competição completamente diferente daquela que foi até agora, não é? E achas que o Futebol Clube do Porto com isso pode ser prejudicado? Provavelmente, porque até estava a fazer um bom campeonato, não é? Agora a recuperação. Pode ser prejudicado, como até pode ser beneficiado, depende. Agora, que não vai ser a mesma competição que se jogou até agora, não vai ser. Logo à partida até se fala de não abrir certos estádios, abrir só um número fixo de estádios, por causa de não haver grandes deslocações. Acho que é uma falta de respeito para o futebol, fazê-lo sem adeptos. Agora, consigo perceber a máquina, que é o futebol, o negócio. Consigo perceber que há muitos clubes que precisam que o jogo role, não é? Que o jogo aconteça. É uma indústria que engloba muita gente, ou seja, não é só os jogadores, é um sem número de pessoas que vivem à volta do futebol, e compreendo que o dinheiro que gera o futebol é muito importante, mesmo para os clubes que necessitam de que esse dinheiro se movimente, não é? Para haver uma subsistência do desporto e das instituições. Consigo compreender que o queiram jogar. Se é por pressão do Benfica, como tu dizes, claro, eles são uma parte interessada. Achas que se o Benfica fosse neste momento na posição do Futebol Clube do Porto, que já tinha terminado o campeonato e que o Benfica era campeão? Provavelmente, mas há muita gente que tem essa opinião, não é? Sim, provavelmente, acredito que sim, não é? Com tudo que temos visto até o momento, acredito que haja uma pressão grande do Benfica para isso acontecer. Agora, eu consigo perceber que até mesmo o próprio Porto, não é, queira que o jogo aconteça, não é? Claro. O presidente no outro dia falou a dizer que os jogadores querem jogar, e é normal. É uma máquina, o futebol é uma máquina muito grande, mesmo a ser jogado à porta fechada, que é o ultraje para o futebol em si, não é? Para quem gosta do futebol, eu compreendo que haja uma necessidade que se tenha de acontecer.
Há muita coisa em jogo, há direitos televisivos. Exatamente, depois há as transmissões televisivas, não é? Também, por outro lado, estamos a brincar com a saúde das pessoas, não é? Quer dizer, então não vai haver basquetebol, handebol, todos os esportes fechados vão deixar de acontecer. E futebol pode acontecer, quer dizer, parece haver dois pesos e duas medidas, não é? Não sei. Acho que o ideal seria mesmo num cessar, seria o ideal. Já nem digo em haver campeões ou não haver, cessar da melhor maneira possível, da maneira possível, e começar no futuro, do que propriamente estar a forçar esta situação. Não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos se a pandemia vai alastrar uma reabertura da economia e do isolamento. Claro. E se as coisas piorarem, o futebol vai regredir outra vez, vai deixar de acontecer os jogos, provavelmente. E depois o que é? E se as situações estiverem invertidas? Não é? É complicado, isto vai gerar muita polémica desnecessariamente. Mas consigo compreender o facto da indústria querer jogar à força. Não é? É normal. Está muita coisa em jogo. Nós estávamos também num período, nesta fase, quando começou isto do vírus, o Foco Porto estava a entrar em período eleitoral, praticamente. Qual é a vossa opinião sobre este período eleitoral? Qual é a vossa perspectiva para os próximos anos do clube? Ou a tua, neste caso, a tua opinião? Como é que vês a gestão do Presidente Pinto da Costa e o que é que achas das eleições? Se achas que há candidatos à altura, há pessoas que possam um dia mais tarde substituir? Como é que vês isso tudo? Bem, assim, isto acaba por ser quase uma opinião pessoal, não é? Claro. A opinião do grupo. Claro. Nós, no nosso grupo, nós não fazemos campanhas por políticas, por ninguém, nem por candidatos. Nossa campanha é pelo Futebol Clube do Porto. Não apoiamos fações, nem... É uma maneira de estar, é um ideal que nós temos, gostamos do clube e o que importa para nós é o clube. É um clube democrático, existem eleições. Qualquer sócio se pode candidatar desde que preencha uns certos requisitos e quem tem que decidir isso são os sócios do Futebol Clube do Porto nas urnas. O que tem passado até aos dias de hoje é que as coisas têm sido de tal maneira bem feitas que praticamente nunca existe oposição. Claro. Basicamente é isto. Mesmo as pessoas que possam ter alguma pretensão ou alguma imagem que os permita candidatar-se à presidência do Futebol Clube do Porto, pura e simplesmente não o fazem contra o presidente atual. E isso é uma prova de que alguma coisa, até o momento, foi bem feita nestes anos todos. Há coisas que podem ser... há muitas críticas nos últimos anos. Se me permites, quando tivemos aqui o Fernando Madureira, aqui há umas semanas atrás, ele dizia que, pronto, expressando também, obviamente, a sua opinião pessoal, cada um tem a sua opinião, mas ele dizia que gostava que o Pinto da Costa ficasse até aos 100 anos, que achava que ele ia durar até aos 100 anos, mas que deveria haver sangue novo na SAD, havia de haver alterações. Não sei se concordas com isso, se tens uma opinião diferente. É inevitável ter que haver alterações, não é? As pessoas não duram sempre, não é? Por muito que a gente quisesse que isso acontecesse. Tanto eu como o Fernando nunca conhecemos outro presidente. Nós temos, ele é pouco mais velho do que eu, temos 40 e poucos anos, nunca conhecemos outro, foi sempre Jorge Nuno Pinto da Costa. Aliás, tudo aquilo que a gente exige hoje do nosso clube, toda a nossa grandeza e tudo aquilo que a gente exige que o nosso clube seja, foi criado por este senhor. Não nos podemos esquecer disso. Agora, é inevitável que tem que se falar de futuro, não é? O futuro vai ter que acontecer. Seja hoje, seja daqui a 2 anos, a 3 anos, 4 anos, vai ter que haver alguma coisa a acontecer, não é? A ser alterada. Agora, eu tenho o máximo de respeito pelo Presidente Pinto da Costa, como não pode deixar de ser. Eu não tanto até pelas vitórias, ele deu-nos muito a ganhar. Eu acho que a maior virtude de Jorge Nuno Pinto da Costa, e digo isto, é uma opinião pessoal, e Jorge Nuno Pinto da Costa é como nós. É logo o principal ponto, é um adepto. E espero que se um dia mais tarde tivermos que conhecer novos presidentes, eles sejam
adeptos, como ele foi. O presidente, quando fala do nosso clube, antes de ser presidente, fala do nosso clube quando ia ver o clube em deslocações. Não havia grupos organizados, mas ele fala muitas vezes que ia ver o Porto aqui, ali, e fala disso como a gente fala das nossas deslocações, como eu estava aqui a falar das coisas que aconteceram comigo, e ele fala dessa maneira, nos anos 60. Conta aquele episódio sempre de Torres Vedras. Exatamente, ele estava lá como adepto, ou seja, claro, ele era uma pessoa como nós. E acima de tudo, aquilo que eu posso dizer é que é uma pessoa, sem dúvida alguma, ama o Futebol Clube do Porto, acima de tudo. E é uma pessoa que nunca quis, eu digo sempre isto, porque a história é contada por ele, ele nunca quis ser presidente do Futebol Clube do Porto. Jorge Pinto da Costa, quando avança novamente para o departamento de futebol, avança porque o Pedroto, e são palavras dele, o Pedroto quase o obrigou a ficar no clube, porque ele queria sair. Ele estava farto da gestão que o Porto tinha, ele tinha uma visão completamente diferente daquilo que devia ser o clube, que é a visão que nos levou até aqui. Não é? Ele não concordava com tudo aquilo que era feito no Futebol Clube do Porto nos anos 60 e 70, não é? Que ele também fez parte de algumas direções, e ia sair. E alguém lhe disse, não, tu vais ficar. E ele, eu não quero, mas... E o Pedroto, e são palavras de Jorge Pinto da Costa, se tu ficares, eu volto para o Porto. E ele, na altura, treinava o Boa Vista. Era treinador do Boa Vista e estava a ter um sucesso tremendo com aquele Boa Vista dele. Quase que ganhava um título, até. E ele disse, se tu ficares no Futebol Clube do Porto, eu volto para o Futebol Clube do Porto. E é aí que renasce. Ou seja, ele basicamente foi empurrado para aquilo que é hoje. E muito bem. Foi a pessoa certa no local certo, não é? Pessoa certa no local certo. E faz um trabalho tremendo. Eu lembro-me, eu era miúdo, lembro-me da dimensão que o Porto tinha e da dimensão que tem agora. Exato. Mesmo por nós, num espaço de 20 anos, por exemplo, nós nos anos 90 saímos do Porto para ir ver o Porto a qualquer lado, saímos 1, 2 caminhonetas no máximo dos grupos, não é? Na altura era os Super Dragões, mesmo antes do coletivo, e chegávamos a Lisboa ou qualquer cidade do país fora daqui da região, e éramos nós, e poucos mais adeptos lá estavam. E nós, passados 10, 15 anos, com esta série toda de vitórias, claro, também ajudou muito ao crescimento do clube, obviamente, nós conseguimos ir a Belém. Eu lembro-me de irmos à Amadora com estádios completamente cheios de portistas. Isto, nos anos 90 e 80, isto era impossível acontecer. Não acontecia. Ou seja, não havia adeptos lá fossem do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto passavas o Rio e havia meia dúzia, não é? Assim dizer. E hoje em dia a realidade não é essa. E deve-se ao trabalho que foi feito até aqui. São muitos anos a ganhar. Temos um presidente que só houve um que se chega perto dele a nível de vitórias, que foi o Santiago Bernabéu. O histórico presidente do Real Madrid, ganhou tudo e mais alguma coisa, e Pinto da Costa conseguiu suplantá-lo. É uma coisa incrível. É um trabalho incrível que quem quer que seja que possa tentar, não consegue. Mesmo as personalidades que terão a enfrentar, não podem enfrentar. A figura é demasiado grande. Só que as pessoas não duram para sempre, não é? Obviamente que vai ter que haver um futuro, vai ter que acontecer alguma coisa. Espero que não se torne uma guerra, muita gente fala, que vai aparecer muita gente, acredito que vai aparecer muita gente quando isso acontecer, mas até lá, quem aparecer, o sócio do Futebol Clube do Porto é que tem que, nas urnas, decidir quem é melhor para os destinos do clube. Com todo o peso que isso possa ter, não é? Claro. Hélder, fala-se também muitas vezes da importância que as claques têm no clube, não só no Futebol Clube do Porto, mas neste caso estamos a falar do Futebol Clube do Porto, e eu gostava de saber que influência é que podem ter ou não as claques no clube em termos de decisões que possam ser tomadas em termos de direção. Há aquela importância em que, principalmente o coletivo, até tem sido importante nisso, que tem feito sempre chamadas de atenção. Houve inclusive aqui há uns anos atrás umas faixas que até foram proibidas de ser afixadas. O ano passado também tivemos no início e esse é outro episódio que eu gostava que também falasse aqui sobre isso, sobre quando foi a transferência do Fábio Coentrão, que se falou que poderia vir para o Porto. Houve ali uma confusão também com o Francisco Sousa Marques, dizendo das claques, da opinião das claques. O que é que isso, as claques têm influência ou não nas decisões que são tomadas na direção? Ora bem, nós não pretendemos dirigir o Futebol Clube do Porto, nem pretendemos ditar leis no Futebol Clube do Porto, não é essa a nossa função.
Em relação às palavras que foram ditas na altura, por exemplo, nesse episódio do Fábio Coentrão, em que muita gente diz que as claques servem para apoiar. Não, as claques não servem só para apoiar. As claques estão ali porque, pelo menos no caso do coletivo, ninguém criou o coletivo. O coletivo é um movimento espontâneo de sócios e adeptos de Futebol Clube do Porto, que criaram um grupo organizado. O coletivo tem as suas ideias e tem os seus ideais. Não serve só para apoiar. O coletivo serve, como já disse anteriormente, serve para amar o Futebol Clube do Porto. E nós não pretendemos ser, como é que é dizer, ditar leis, como estava a dizer, nem destabilizar. Ou seja, não é essa a nossa função. A nossa função, muito pelo contrário, é ajudar. Em relação à situação de Fábio Coentrão, foi assim, não partiu só do coletivo. Isto foi uma coisa... Quem abria páginas na internet ou comentários de adeptos do Porto, o simples facto de alguém pensar que o Sr. Fábio Coentrão poderia assinar pelo Futebol Clube do Porto, mexia com muita gente. Eu sou uma pessoa racional, eu percebo que no futebol o que é hoje já não é amanhã, os jogadores são profissionais e compreendo que se calhar já temos aqui jogadores, sei lá, temos aqui o Maxi Pereira, por exemplo, que veio do Benfica, tinha sido capitão do Benfica e esteve muito bem no Futebol Clube do Porto. E outros casos na história de jogadores que trocaram o Benfica pelo Porto e jogaram nos rivais e voltaram aqui sem problema algum. E a gente compreende isso. Agora, no caso do Fábio Coentrão, havia imagens que estavam gravadas na nossa memória. Claro. E não tem nada a ver com aquilo que ele fez no Benfica, porque tem mais a ver até com coisas que ele fez quando não estava no Benfica. Porque eu não sei se as pessoas se recordam, o Fábio Coentrão jogou 2 vezes no Dragão sem ser pelas cores do Benfica. Jogou um jogo nacional, que eu penso que o Nacional veio ganhar ao Dragão, e ele joga a titular, ele estava no Nacional da Madeira, e eu recordo-me que se ele não eu acho que ele faz um golo, ou faz uma assistência para golo, e está gravado, é uma questão de ver as imagens, e ele vai festejar para os adeptos do Porto, a insultar os adeptos do Porto, e percebe-se perfeitamente aquilo que está a sair da boca dele. Fez isso pelo Nacional da Madeira e volta a fazer essa graça pelo Rio Ave. O Rio Ave marca um gol no Dragão e lá vai o Sr. Fábio Coentrão a fazer exatamente a mesma brincadeira para as bancadas do Futebol Clube do Porto. Nas entrevistas que dava como jogador do Benfica e a maneira como ele... A postura dele. A postura dele. Era anti-Porto. E se havia jogador no Porto que não era muito bem-vindo, já naquela altura, ou se tivemos que escolher um ódio de estimação dos adeptos do Porto naquela altura, era o Fábio Coentrão. E ver uma notícia a dizer que o Fábio Coentrão pode vestir de azul e branco, por muito profissional que seja, nem estou a pôr em causa isso, eu compreendo o futebol e o futebol dá muitas voltas e nós temos que saber gerir isso. Mas no caso deste senhor, eu não posso receber em minha casa uma pessoa que insultou uma bancada inteira de adeptos e de sócios do Futebol Clube do Porto. Por muito injusto que eu esteja a ser. Eu até acredito que a nossa opinião seja injusta. Mas foi só, a gente fez aquele comunicado para avisar as pessoas que há muita gente, e havia muita gente indignada com aquela possibilidade. Não era só o coletivo. Havia montes de adeptos do Futebol Clube do Porto a passarem-se com a possível contratação de alguém como o Fábio Coentrão, depois de tudo o que fez. Independentemente de ele ser bom profissional, mau profissional, ou até podia chegar aqui e fazer uma época fantástica. Não estou a pôr em causa isso. Estou a pôr em causa que no Futebol Clube do Porto, do passado, por exemplo, nunca na vida esse homem era uma opção sequer para ser contratado. E nós sentimos que o clube, ao longo dos anos, deixou morrer muita coisa. Deixou morrer a nossa fibra. E achas, já agora, desculpa interromper-te, achas que o Fábio Coentrão realmente não veio para o Futebol Clube do Porto por causa disso, por causa da opinião dos adeptos? Não faço, assim, os adeptos não ajudaram. O nosso comunicado até pode não ter ajudado. Agora, a gente fez o comunicado e ele podia ter sido contratado na mesma, não somos nós que tomamos a decisão. Agora, fizemos questão de relembrar o grande alvoroço que estava a acontecer nos adeptos do Futebol Clube do Porto, por isso poder acontecer. E a nós revoltávamos muito ver aquele senhor vestido de azul e branco, depois de tudo que fez. E é um caso esporádico na nossa história. Não nos cabe a nós decidir quem vai ser contratado ou não. Neste caso decidimos reagir. Porque, é como lhe digo, nos anos 80, ou nos anos 90, no verdadeiro Porto, naquela imagem que a gente tinha no país inteiro, isto era impossível acontecer. E nós deixámos muito dessa força, porque há quem diga que isso era uma coisa do passado. Talvez.
é uma coisa do passado. O mundo evoluiu, certo? Compreendo isso. Agora, essa nossa fibra está ali. Está ali muita gente que se sente da mesma maneira, que olha para o clube, que olha para a nossa cidade da mesma maneira. E sente-se muito mal quando sente que essas nossas leis, não é? E esse nosso sentimento às vezes é quebrado em prol do negócio ou em prol do profissionalismo. Isto é o Futebol Clube do Porto. E eu senti-me bem, independentemente de até poder não ter resultado, ou até poder eu até podia ter vindo para cá, mas senti-me bem por haver ali uma fibra, alguma coisa que mostrasse, pá, este senhor aqui, por favor, não. Faltou-nos ao respeito. E nós merecemos respeito. Nós somos o Futebol Clube do Porto. E nunca nos podemos esquecer da nossa história, o que nos levou até aqui, apesar de, se calhar, estarmos um bocado toldados pelo sucesso que tivemos durante todos estes anos. Mas o Futebol Clube do Porto tem que ter esta força, porque isto é uma força. Há quem lhe chame uma coisa do passado, mas é a nossa mística. Foi assim que fomos criados, muitos de nós, que passou dos nossos pais para nós, que passou dos nossos avós para os nossos pais. E nós no coletivo, pelo menos, sentimos que muitas vezes essa alma está-se a perder, é a alma tripeira, não é? E Aliás, não tem que se perder. Isso foi uma dessas tarjas que vocês colocaram, não sei, já não sei precisar se foi há 2 anos ou há 2 ou 3 anos, que até na altura mandaram-nas retirar, que vocês até fizeram aquele protesto que acabaram por sair do estádio ao meio do jogo. Sim, não, isso foi assim, nós fizemos 3 tarjas, como lhe digo, nada, não estamos aqui a fazer guerra a nada, Claro. estamos apenas a fazer Mostrar um ponto de situação. Claro. Era uma época que não ganhámos nada, e nós não sentíamos que estivesse tudo bem. Principalmente, uma das tarjas, e era a tarja mais importante, era que nós passámos a época toda a apontar o dedo aos outros, e muitas vezes não apontámos o dedo àquilo que se calhar estávamos a fazer de mal. Assim, era uma chamada de atenção, não queríamos provocar guerras, e eram frases simples, digamos, não era nada de estabilizador, digamos. Aconteceu aquilo, as pessoas ficaram revoltadas porque as frases não eram nada demais, era apenas um sentimento que queríamos expor, e a decisão do grupo é espontânea, as pessoas do grupo por simplesmente começaram a sair do setor. Nós tentámos ainda pedir para as pessoas ficarem, mas foi daquelas situações que não se consegue controlar. Os ânimos estavam muito exaltados, era um fim de época, era mais uma época que não íamos ganhar nada, não é? As coisas não correram tão bem como deviam ter corrido. Foi um desânimo, mas pronto, já passou e cá estamos para o poder e vier. Hélder, falamos agora, para terminar aqui do momento atual, mais uma vez. O coletivo está também, por aquilo que eu li hoje, a fazer uma campanha de solidariedade ali, perante isto do coronavírus, e sei que foram entregues viseiras também. O que é que nos podes dizer, à semelhança dos Pedragões? Também tivemos aqui o Fernando Madureira e também estão a fazer algumas campanhas. Diz-nos o que é que está a ser feito de concreto e como. Pronto, nós somos um grupo que tem poder limitado, não é? Somos um grupo muito grande, e decidimos, acima de tudo, ajudar quem realmente está na linha da frente, ou seja, quem realmente precisa. Neste caso, o pessoal da saúde, os médicos, os hospitais, os centros de saúde, as pessoas que trabalham nos lares diretamente com os mais velhos, que tem havido uma pandemia a nível dos lares portugueses, os bombeiros, que muitas vezes são requisitados para fazer serviço de transporte de doentes, e muitos deles sem proteção, porque muitas destas instituições não têm qualquer tipo de apoio do Estado, ou seja, há muita gente que não tem acesso a material de proteção. Ao contrário, por exemplo, dos hospitais públicos, que estão carregados de material, e bem, e tem que ser, não é? Há muitas instituições à volta, mesmo públicas, não é? Que não têm acesso a esse tipo de material. E nós decidimos comprar um milhar de viseiras, ou seja, estamos a distribuir gradualmente por toda a gente que precisa, ou seja, nós estamos a atacar os centros mais pequenos, os centros de saúde, os lares, as corporações de bombeiros, situações onde seja preciso realmente proteção para os profissionais. Nós começamos por aí, e estamos a distribuir, estamos a ser requisitados até via Facebook, por instituições que realmente não têm acesso a qualquer tipo de material de proteção, para ver se a gente pode ajudar com aquilo que temos.
Estamos a equacionar também entrar com outro tipo de campanha para ajudar este tipo de instituições. E é aquilo que temos que fazer. Nós somos, apesar de sermos uma claque de futebol que muitas vezes é mal visto aos olhos do público, somos uma instituição também. E somos uma organização com muita gente envolvida e sabemos entreajudar-nos, não é? E sabemos agir neste tipo de situações. É aquilo que fazemos também no futebol e juntamos para esta iniciativa. Inclusive pedimos ajuda aos nossos núcleos do exterior caso necessitem para os centros de saúde das localidades deles, para os lares que possam ter, para os bombeiros das zonas deles, que também estamos prontos para ajudar. Sei que também do lado dos Super Dragões também está a ser feita uma campanha a nível, muito bem, uma campanha incrível, tenho que o dizer. Eu, na altura, quando os vi, eles foram logo os primeiros a agir, eles começaram a juntar muita quantidade de alimentos. Eu vi fotos de muitos alimentos a serem juntos e eu, na altura, até questionei, quer dizer, eles estão a juntar tanta coisa e vão distribuir isto aonde? Porque não é fácil, assim, eu posso ter uma carrinha cheia de alimentos, vou pela rua, não vai aparecer pessoas a pedir alimentos, não é? Eu não sei quem aqui ia distribuir tanta coisa. Exato. E depois comecei a ver realmente como é que as coisas estão a ser feitas. Eu já vi a carrinha deles a distribuir alimentos diariamente pelo sem-abrigo da cidade. É um trabalho fenomenal, os meus parabéns a eles. E sei que é uma coisa que está a ser feita diariamente. Eles também são um grupo muito grande e têm muita mais capacidade até para este tipo de coisa. Não é que a gente não consiga até fazer uma coisa parecida, mas a dimensão que eles estão a fazer é uma coisa inacreditável. Eles são uma força viva da cidade e estão muito bem no combate a esta pandemia. E os meus parabéns a eles pela iniciativa. Nós, do nosso lado, começámos um pouco mais tarde, estávamos a tentar arranjar a melhor maneira de conseguirmos ajudar dentro das nossas possibilidades. Começámos aqui e vamos continuar. Já temos aí outros planos para agir e tentamos ajudar da melhor maneira possível. Isto é uma luta de todos, não é só da gente de futebol, é do mundo inteiro. Estamos aqui presentes, né? Fazemos parte da sociedade também, apesar de muitas vezes não nos fazerem sentir como tal, não é? Mais facilmente falam mal de nós do que bem. Nós também aproveitamos estes momentos para mostrar tudo de bom que possamos fazer pela sociedade em geral. Muito bem. E os portugueses certamente que agradecem isso. Hélder, muito obrigado por ter estado aqui connosco neste nosso espaço, que é um espaço de todos os portistas, é os superportistas. Tu também és um superportista. Não sei se queres deixar uma última mensagem aos adeptos do Futebol Clube do Porto que estão em casa, neste momento ainda, final. Não sei se queres dizer alguma coisa mais. Não, posso dar uma mensagem de força para todos aqueles, principalmente para os mais velhos, não é? Que nesta altura estão mais sujeitos a esta pandemia e podem correr o risco de ser contaminados, se bem que isto é uma doença que atinge toda a gente, não tem idade, digamos, para aquilo que possa acontecer. Uma palavra de força, essas pessoas estão confinadas em casa, não é? Acreditamos que isto tudo vai melhorar. Sabemos que o futebol, se calhar, a abertura de estádios vai demorar muito tempo até isso acontecer, até se ver os efeitos destas novas medidas que se estão a tomar, mas que as pessoas acreditem que vai tudo melhorar e que, possivelmente, dentro de muito pouco tempo, possamos voltar ao normal, que é o nosso cotidiano e ao nosso Futebol do Porto, principalmente. Claro. Muito precisa de nós, e nós precisamos dele também, não é? Well. Faz parte da nossa vida, não é? Ok. Muito obrigado aos superportistas por esta oportunidade. Em nome do coletivo, quero agradecer a oportunidade de fazer esta entrevista. Obrigado a nós. Boa noite. Obrigado. Obrigado.